Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Bem-vindo mais uma vez ao programa Novo Alvorecer. Estamos chegando para levar até você uma mensagem de salvação, de esperança e também de paz. Hoje o nosso programa é com o conteúdo da lição de escola bíblica dominical. Antes de nós iniciarmos, eu quero deixar aqui o endereço da nossa igreja e convidar você para participar conosco de um de nossos cultos, toda terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas, no Templo Central da Assembleia de Deus em Caratinga, Rua Princesa Isabel 52, bem no centro da nossa cidade, tá certo? Nós vamos ao intervalo rapidinho, é rapidinho mesmo, e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio Joás Inácio e também o pastor Antônio de Pádua. Deus abençoe vocês. Obrigado. A lição de hoje é a lição de número 9, que estaremos estudando neste próximo dia 27 de maio. O tema da lição é ética cristã e o planejamento familiar. O textuário da nossa lição é Salmo 127 e o versículo 3, que diz: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. A verdade prática diz que gerar filhos ou não não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. O texto bíblico da nossa leitura bíblica em classe é Gênesis capítulo 1, do versículo 24 até o versículo 31. Eu sugiro que você, que não conhece bem o texto aí, fazer a leitura para você interagir melhor do assunto, tá certo? Então, esse é o assunto que nós estaremos tratando aqui, senhores. Antes de mais nada, eu só enfatizar aí uma introdução, né? É um tema importante sobre o planejamento familiar, né? Lembrando aí que esse planejamento familiar existe, né, alguns métodos para esse planejamento e por aí vai, que é uma atitude correta de todos nós aí no sentido aí de criar uma família, poder educar os filhos e por aí vai. E aí na introdução do assunto o autor coloca que o casamento no plano divino pressupõe o nascimento de filhos aí baseado no texto de Gênesis, quando Deus fala para Adão, quando Deus fala também para Noé, a mesma coisa, que devem frutificar ou multiplicar, né? Nesse, então, casamento está inserido a criação dos filhos, o sustento deles e todo o cuidado indispensável para o desenvolvimento humano. Vamos começar com você, Joás. Plano divino, né? Era que Adão e Eva não fossem sozinhos, né? Era para povoar mesmo, né? Existem muitas implicações, estudos teológicos a respeito disso, de como se deu esse povoamento, antes ou depois da queda, coisa do tipo, mas a ideia é que era para procriar. Frutificar aqui é procriar, né? Posteridade, né? Encher a terra de filhos mesmo, né? E descendência e por aí afora. Certo. E aí, pastor? Olha, Adilson, realmente, essa ideia, ou esse planejamento, que o próprio Deus também montou-se um esquema para que nós cumpríssemos. Agora, é claro que com o passar né, que o irmão disse, com o passar dos tempos, a gente vê que muitos países do mundo hoje, eles até estão assim, pagando para que para que um casal tenha 1 ou 2 filhos, para que já subsentende, né, que 1 ou 2 já multiplicou e já cresceu, né? Então hoje nós chegamos ao planejamento, nós vamos ver durante um período que como planejar, como deve ser feito esse planejamento, não é isso? E Deus vai abençoar realmente. Com certeza. Então vamos lá. O conceito geral do planejamento familiar, nós vamos abordar aqui 2 subtópicos subsequentes aí. O autor dá uma explanação aqui sobre
o controle de natalidade, que não é planejamento familiar, mas procedimentos de políticos, né, ou seja, de políticas demográficas, com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento e o crescimento de crianças. Tais medidas são adotadas pelos governos totalitários para refrear o aumento da população. Nós temos aí alguns países aí em continente asiático, né, às vezes que se destaca nisso aí, ou seja, que acaba sendo quase que crime ter filhos, né? A pessoa era punido, multado, aquele negócio todo, se tivesse mais de um filho. Não é? Então, ou seja, o conceito de planejamento familiar não está nesse controle de natalidade, né, Joás? Não, é uma coisa imposta, né? Uhum. E totalitária, né? A pessoa não tem escolha, né? Não existe planejamento na família, no âmbito familiar, né? Uhum. E o controle populacional é um negócio maléfico mesmo. A China, por exemplo, né, em 2015 extinguiu, né, aquela lei do filho único, né? Cada casal só pode ter um filho, homem, né? Em 2015 isso acabou. Mas os frutos até hoje estão lá. Hoje tem mais de 30 milhões, né, 300 milhões de homens solteiros na China. Porque só podia fazer um filho e aí a maioria tudo filho homem, né? Aí hoje eles estão todos solteiros, né? Desde 2015 se extinguiu, mas até 2015, desde o nascimento da lei, eu fiz um estudo, uma pesquisa, mais de meio bilhão, mais de 500 milhões de abortos, né, impostos pelo governo. Isso é muito maléfico, né? É um negócio macabro, né? Uhum. Ou seja, nesse caso, então, regular os filhos, o número dos filhos como solução para radicalizar o nível de pobreza, ou seja, erradicar o nível de pobreza como alternativa aí para preservar o meio ambiente, não sei o que, para não ter muita gente, não é a solução. Não é? Então, ou seja, o que na verdade está dentro do projeto de Deus aí é o planejamento familiar e não uma coisa imposta. Porque, na verdade, Deus uniu, né? Através do casamento, o homem e a mulher. Os dois é que decidem, pelo menos no nosso país, né? E muitos países igual o nosso, os dois é que se decidem como vai fazer esse planejamento. Se eu devo ter filho, mais um filho, se eu devo ter não, ou não. Você vai falar mais na frente aí, porque muitas pessoas, olhando a grosso modo, ele não tem condição de ter filho. Às vezes eu olho para um casal e falo assim, por que esse casal teve um filho? Ou 2 filhos, né? Talvez a gente olhe para esse lado. Mas lá, como você falou, é imposição. Uhum. Foi imposto. Ou seja, o autor coloca aqui que países totalitários aí ocorrem o uso do aborto, né? Como o Joás já falou aí. Ou seja, faz-se um exame, detecta que é menina, já era. Já era. Né? O infanticídio, né, como solução para o controle da natalidade. Não é o... Terrível. Até na época de Cristo, você olhar a história paralela à Escritura, né, à Bíblia, a história paralela vai dizer que Roma praticava isso. Né? O Império Romano matava seus filhos. Né? Tinha esse controle populacional já lá na era do Império Romano. É um negócio... macabro, realmente, a palavra que foi que você usou, né? O segundo subtópico aí sobre o planejamento familiar, diferente do controle de natalidade, que consiste em evitar o nascimento dos filhos por meio do controle estatal, né? A proposta do planejamento familiar é a de instruir a paternidade e maternidade responsável. Okay. Ou seja, trata-se de uma decisão voluntária, sensata por parte dos pais quanto ao número de filhos que possam ter com dignidade. Palavra forte, né? Não é? Exatamente. No contexto cristão, o número de filhos, o casal então deve buscar a orientação divina, por meio da orientação, submeter-se à direção do Espírito Santo e levar em consideração também o bom senso. Não é? Isso deve ser bem, assim, bem olhado mesmo, né? Porque no mundo que nós vivemos, até nós estávamos conversando agora lá embaixo, no mundo que nós vivemos hoje, se nós não tivermos esse controle através da oração e através do bom senso, nós corremos um risco muito grande,
porque não é só encher a terra, né? Se fosse só encher a terra, seria muito fácil, né? Hoje a educação dos filhos hoje deve ser colocada na balança, né? Algum tempo atrás, por exemplo, a família tinha muitos filhos, havia um número elevado de pessoas que eram criados, por exemplo, na área rural. Eu, particularmente, fui criado na roça. Né? E lá os pais, quanto mais filhos tinham, era melhor, porque era mais mão de obra, né? Os filhos reunidos ali, poderia trabalhar o cultivo de alguma coisa, e enfim. Então, ou seja, era comum muito aí, né? Embora lá em casa a gente seja apenas 3 filhos, mas era comum. Ter muitos filhos aí, de 7 acima. Não era muito natural você chegar numa casa, ter 5, ter 7, ter 10, né? Mas hoje a questão aí da educação acabou se tornando um desafio, né? E aí, Joás, o que você destaca dentro disso aí? Da buscar orientação, de submeter a vontade do Espírito e o bom senso? Essa questão, eu acho destaque aqui para essa questão sociológica mesmo, de dignidade, né? Que o autor comentarista cita aqui. Lá em João 10, né, o nosso mestre ele vai dizer que ele veio para que a gente tenha vida, e vida com plenitude, com abundância. Né? Isso traz essa dignidade aqui. Né? Vida plena é isso. Você vê casais dessa época que você está falando, que tiveram 10, 14 filhos, que hoje ainda têm vida plena. E esses filhos têm vida plena, porque cresceram no Evangelho, cresceram na verdade. Mas hoje a realidade é outra. Né? Hoje, se você tiver 3, 4, 5 filhos e não der conta de você educar eles, quem vai educar eles? Você olhar para a nossa escola no Brasil, você olhar para as nossas instituições no Brasil. O convívio social também. Se você não tiver conta, se você não tiver condições de dar conta da educação, né, de ensinar, vai ser ensinado todo torto lá fora e vai ser prejudicial para essa criança. Melhor não. Realmente. Tá certo. A gente vai dar uma pausa aí. Você de casa não saia daí. Nós voltamos já para nós continuarmos esse assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, nós encerramos falando aí o bloco anterior sobre o planejamento familiar, que abrange uma questão do bom senso, da direção de Deus, uma questão sociológica, né, Joás? Para o cristão, ter ou não ter filhos não é apenas uma questão biológica, mas é uma questão aí que envolve decisão de fé, obediência e princípios de Deus para a família. No segundo subtópico aí, o que as escrituras dizem então sobre o planejamento familiar? Que desde que não seja feito por meio do aborto e meios abortivos, não contraria a palavra de Deus. Aí, 3 subtópicos. A família e a procriação da espécie, nós demos uma pincelada lá na introdução, que após criar o primeiro casal, Deus abençoou e disse, Gênesis 1, 28, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Nesse primeiro mandamento, o Senhor requereu a reprodução do gênero humano, e após o dilúvio também veio a mesma ordem para Noé, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus não especificou qual seria o fator multiplicador, nem quantos filhos deveria ser gerado por cada família. Né? Quando eu tinha só uma filha, porque a Mical para a Sofia tem uma diferença de quase 7 anos. Aí alguém dizia assim, olha, mas Deus mandou crescer e multiplicar, mas não sou eu sozinho que tenho que encher a terra, né? Claro. E aí, Joás? Até porque já está bem cheia, né? Já tem muita gente. Já está bem cheia. Acho que aqui não tem muito o que ser dito, a gente já falou sobre isso aí, né? A questão do multiplicado, frutificar, eu acho. Eu queria voltar um pouquinho aqui, pode? Nesse aqui, Adilson. Sobre nenhum outro meio, todos os meios. Não, aí você vai na introdução, na verdade não é voltar, né? Está dentro do tópico. Sobre acerca de só aquele o abortivo, o aborto que
é contra, né, os princípios da palavra de Deus. Isso é muito bom, esse assunto, sabe por quê? Porque existe em nosso meio muitas coisas até mesmo tiradas atrás de orelha de muita gente. Sabe por quê? Eles acham assim, não, isso não pode. Aqui, evitar desse jeito não pode. Rapaz, fala um negócio rasgado. Que não pode anticoncepcional, não pode atração, essa é a ideia. Eu lembro que quando, né, ainda quando nós casamos realmente, parece que muitas pessoas que doutrinaram o meu casamento. Ele quer dar uma volta longa, né? Eu queria chegar aí, né? Fala pílula, preservativo. Isso pode, aqui não pode. Quer dizer, mas na verdade, independente das coisas pecaminosas, aquilo que pode ser feito para evitar, desde que eu e a minha esposa, no caso, né, marido e mulher, que não seja o abuso, seja pecaminoso, tudo é válido para, se vocês dois decidiram. Tudo deve ser decidido, né? Entre comum acordo. Certo. E aí, Joás? Acho que vale, nisso que ele está falando, acho que vale pontuar também que não seja prejudicial à saúde. Sim, nem dela, também nem do esposo, né? Claro. Porque claro. Tem métodos contraceptivos que são bem fortes, assim, não tiver um bom acompanhamento médico e coisa do tipo. Né? É isso aí, é bom que não se pode faça ser um acompanhamento para ter essa descrição, porque não, às vezes claro que sim, não pode ser irresponsável, vou tomar. Um tipo de medicamento vai variar de acordo com o corpo da organismo. pessoa. De cada pessoa de cada também, pessoa. né? É quase individual, né? Exatamente. Agora, vocês sabem muito bem que, em relação a isso aqui que nós acabamos de falar, nós vamos esbarrar, às vezes, com o pensamento de muita gente, por uma questão doutrinária denominacional, doutrina, né? por uma questão, né, eu disse, uma questão doutrinária denominacional, ou seja, a doutrina da denominação. Nós vamos esbarrar com uma questão cultural, não é? Agora, o que é que a palavra de Deus nos orienta? É que esse controle ele não deve ser feito a partir do momento que você interrompe uma vida. Não é? Ou seja, fugiu o nome aqui, que é a pílula do dia seguinte, né? Pela palavra de Deus, nós observamos que a vida começa no ato da fecundação. Então, né, o salmista vai dizer isso lá no Salmo 139. Nós já passamos por isso aqui na lição relacionada ao aborto. Né? Quem está nos assistindo agora e não pegou outro programa, pode procurar aí no meu canal no YouTube, que tem aí a lição sobre esse tema aí. Agora, enquanto não há vida, a gente não vê aí uma restrição. Agora, a gente precisa salientar aqui também que existem coisas que são de concepções individuais. Por exemplo, eu penso que uma coisa para mim é pecado. Então, para mim aquilo ali é pecado, eu não devo impor para o outro. Eu não tenho uma base bíblica para defender aquilo. Então você não pode. Então eu vou me privar, né, porque eu entendo que para mim não serve, mas eu não posso impor que o outro faça como eu estou fazendo. Sim. Né? Então que fique claro isso aí para a gente não ter problema com ninguém. Não é o nosso objetivo aqui. A outra coisa é o planejamento familiar. No Antigo Testamento, a gente vai ver aqui que na Antiga Aliança a fertilidade era vista como uma dádiva de Deus. Não é? Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão, o texto que nós citamos aí no textuário da lição no início. Também era tido aí como algo que provocava desavença, que era visto como vergonha, a esterilidade como discriminação. Joás. Você vê, ele pontua aqui no Antigo Testamento, né, a bênção da fertilidade. Se você olhar para os patriarcas, né, da Antiga Aliança, você vê, muitos deles foram gerados por ex-estéreis. Né? A mulher era estéril e teve uma promessa de Deus, uma intervenção divina, e ela passou a gerar. Né? Umas geraram mais de um, mas umas geraram um só. Né? Está escrito aqui no comentário. Né? Você vê o próprio Novo Testamento, primo de Jesus. Né? Isabel era estéril, Deus abriu a madre, né? Ela passou a gerar. Então é uma bênção mesmo. A gente até comentava isso aqui mais cedo. Né? Tem mulheres que têm até alguns problemas de saúde antes da gravidez que depois não tem mais. Não, a gente vê isso. Realmente eu conheço gente que adotou-se uma criança, um casal, adotou-se uma criança. Ao adotar uma criança, e ela não conseguia ter filhos. Ao adotar uma criança, logo, aí ela
teve o filho dela, Que coisa, e me parece que teve 3 ou 4 depois, né? Por quê? É uma bênção, né? No Novo Testamento, pastor, vou deixar com o senhor, pastor Antônio, a fertilidade também é exaltada. A gente vê isso aí, o anjo, né? Falando para Maria que ela seria agraciada e por aí vai. E a gente vê que ao visitar Maria anunciar sua gravidez, o anjo disse, né? O Senhor é com você, bendita és tu entre as mulheres, ou seja, pela promessa que ela estava recebendo de ser mãe. Então a gente vê que realmente é uma dádiva de Deus. Sim, inclusive Maria, né, foi escolhida pelo próprio Deus para aquela jovem ser mãe do Salvador. Inclusive vale a pena dizer, Adilson, que nós também, assim, achamos Maria, né, uma pessoa profunda, porque ela gerou o Salvador. Deus o concebeu, Deus deu essa permissão, foi diretamente. Então é muito bonito isso aí. Jesus, o Salvador, ele veio dessa linhagem de Maria, de José. E foi agraciada. Foi agraciada. Então, quer dizer, é uma bênção e aí nós estamos vendo a mão de Deus aí, né? Com certeza. Com certeza. Tá certo. A gente vai dar uma pausa e a gente volta já logo após um rápido intervalo. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o terceiro tópico da nossa lição, ética cristã e o limite do número de filhos. É o assunto aqui do terceiro bloco. Nós terminamos falando aí sobre a dádiva que é ter filhos, né? Ou seja, uma dádiva de Deus, tanto no Antigo Testamento a gente vê isso, quanto no Novo Testamento, em relação a Maria no Novo Testamento e por aí vai. No terceiro tópico agora, sobre o limite do número de filhos, né, o autor coloca aqui um negócio interessante, que sobre a questão do fator de multiplicação, quem se opõe ao planejamento familiar considera a limitação do número de filhos uma desobediência ao mandamento da procriação. Por isso ensinam que a mulher deve gerar filhos indefinidamente. Contrariando então essa ideia, a mulher não é fértil todos os dias. O que o autor vai colocar aqui uma questão já científica, né? Se fosse, acho que são 3 dias só. São 3 dias, cita aqui. O Criador agraciou a mulher com apenas 3 dias férteis a cada mês, indicando que ela não tem o dever de gerar filhos a vida toda. Se fosse isso pecado, ou seja, evitar a procriação, até a privação sexual voluntária autorizada nas Escrituras estaria em contradição aí, que é no caso da pessoa que decidiu ser solteiro ou fazer de eunuco, apesar que isso aí não é uma prática muito usual hoje, mas muito comum. Como que a gente vê isso aí então? Por essa lógica, é o primeiro mandamento, frutificar, multiplicar, encher a terra, tá? Então isso é um mandamento, eu tenho por obrigação ter filho. Não é bem assim, né? Ou seja, porque indiscriminadamente, né? Não, se fosse isso, assim, fosse só isso, né? O celibato, por exemplo, seria um pecado, né? E não é o caso, né? O próprio Senhor Jesus, ele falou sobre o celibato lá em Mateus 9, né? Ele fala que há uns que nasceram assim, há outros que Deus fez assim, e há outros que foram feitos assim. Eles mesmos se fizeram assim, né? Por uma questão também voluntária. Escolheu o celibato, foi ele que escolheu. Mas né? antigamente eu lembro que seria pecado. Aqui, que o camarada é o seguinte, é onde come 1, come 10, né? Então era uma maneira indiscriminada, sem planejamento, né? Era sem planejamento. Não, essa coisa de planejamento familiar, de conscientização sobre isso é uma coisa bem moderna. É uma coisa nova, né? Da década de 50 para claro, cá. Não estou condenando ninguém. Né? A questão ética do planejamento familiar. Planejar não é pecado. O pecado está na presunção em não pedir a orientação divina para o projeto. Nossas motivações devem ser apresentadas ao Senhor em oração, devem ser desprovidas de vaidade e egoísmo. Agora, isso aqui que o autor colocou, eu achei isso aqui interessante,
desculpe, interessante demais, que é vaidade a mulher não querer procriar para não alterar a beleza do corpo. Bem como é egoísmo o homem não gerar filhos para fugir da responsabilidade. Né? Limitar o número de filhos para que se possa criá-los com dignidade e espaçar o tempo de nascimento entre um e outro para dar um acolhimento melhor para a criança, não é pecado. O senhor acha que tem alguém que acaba evitando a ter filhos para manter a beleza do corpo? Eu creio que tem. Eu creio que existem pessoas desse jeito e também creio no que você falou agora aí. Do marido fugir também. Do marido fugir. Não, a responsabilidade é sua. Quem fez o filho foi você, não foi eu. Quer dizer, no bom sentido, o cara joga tudo para cima da mulher. Ou né? Outro que não vai ter porque não quer ter o outro que não quer ter responsabilidade, não quer trabalhar. Tem pessoas também que falam, não quero isso não, porque depois que eu tenho filho, eu tenho que mudar todos os meus comportamentos, eu tenho que regaçar as mangas para trabalhar. Aí os dois fogem. Os dois fogem, exatamente. Melhor ter um cachorrinho. Hoje em dia no mundo moderno é melhor ter outro meio qualquer, fugindo até mesmo da vontade soberana de Deus, que é você ter. E nada melhor que ter um filho, né? Nada melhor ter filhos, né? É bênção de Deus, nós sabemos que é. Agora, a questão que você colocou no início que nós falamos é o planejamento. Como vou fazer? Como devo fazer? Quantos vou fazer? Agora, acontece que muitas vezes nós planejamos e pode acontecer que a mulher ficou grávida. Então pode acontecer até isso, um pouquinho fora do planejamento. Não, eu queria ter 3 filhos. Mas veio mais um. Glória a Deus. Veio mais um, tudo bem. Só não pode ser aquele negócio indiscriminado. Indiscriminado, né? Que é a coisa que é maneiro. Para fecharmos. Aqui vai falar da questão ética, é isso aí. Né? Ninguém tem que dizer que você pode ou não pode fazer isso. Planejamento familiar. Sim, né? É uma questão da família. É a família que decide, né? Se ela pode ter 1, 2, 3, 5, é a família que decide. E decide aqui, segundo o comentário aqui, né, nós cristãos, sobre orientação de Deus, buscar em oração, buscar a orientação de Deus, é isso mesmo que eu posso fazer, que eu devo fazer. Levar em consideração economia, a questão financeira, né, social, ou seja, saúde. Eu vou ter tantos filhos, isso aí, saúde, né, eu não tenho condição de ter mais filhos, a saúde da mulher, a saúde do marido, e enfim, tudo isso deve ser levado em conta. Eu acredito que o planejamento deve ser feito aí em um consenso, como o senhor falou, entre o casal. Isso é bom? Não é? Até que ponto que é? Então, é um planejamento familiar, por isso que chama planejamento, é você sentar, você conversar, você buscar uma orientação, de repente você vai precisar buscar uma ajuda fora do seu ambiente familiar, você busca orientação pastoral, busca orientação do médico, e enfim. Psicólogo. É preciso orientar para que você cuide bem. Isso aqui tudo é que o desejo de Deus é que, independente do número de membros que compõem a nossa família, o desejo de Deus é que nós vivamos em paz, harmonia e bem. Né? Se tenha um filho só ou se tenha 10, mas que todos estejam bem na presença de Deus. Esse é Deus. Joás, obrigado. Pastor Antônio, obrigado mais uma vez. Eu te agradeço também. A você de casa também a nossa gratidão por ter nos acompanhado. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.